Bom dia a todos. Então hoje damos continuidade a essa série de palestras e de conferências sobre a doutrina católica, ou a posição sede-vacantista, que quer dizer a mesma coisa, porque a posição sede-vacantista está baseada ela mesma na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da Igreja, e no conjunto de ensinamentos de todos os teólogos católicos. Recapitulando, na conferência passada, vimos que esses princípios fundamentais que devem nortear o nosso combate são importantíssimos, se não quisermos, depois no futuro, cair nas garras do lobo modernista, assim como caíram Campos, a Diocese de Dom Antônio de Castro Maia, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e todos esses outros institutos dito Ecclesia Dei. Então temos que ter em mente que isso que nós vemos nas nossas paróquias, no Vaticano, no Concílio Vaticano II ou nesse pós-concílio, tudo isso que nós vemos não é católico, não pertence à Igreja Católica, é uma falsidade. Porque se isso é católico, nós estamos indo contra a doutrina, o ensinamento, a disciplina, a moral e o magistério católico de sempre. Porque isso é um desenvolvimento. O modernismo seria um desenvolvimento homogêneo do catolicismo e não uma ruptura. Tanto é que já houve várias discussões, já houve várias discussões sobre esse tema da ruptura. O falso Papa Bento XVI criou essa ideia de linha de continuidade, hermenêutica de continuidade e não de ruptura com o catolicismo. E o que nós dizemos é que isso é uma ruptura porque mudou a essência do catolicismo e não somente algo acidental, como vimos. Não é somente uma questão de latim, dos paramentos que tiraram, da música sacra que deixou de tocar nas igrejas. Não é só isso. Não é uma mudança essencial. Tudo mudou. Deixou de ser católico para ser a religião do Vaticano II, a religião humanista, a religião do homem, que vai contra a religião de Deus, que é a religião católica. Vimos também que quem aceita então que o modernismo é católico, trava um combate contra a Igreja Católica. Vira um cismático, ou causa uma reação cismática. Então vemos que a reação que foi feita pelos tradicionalistas é uma reação cismática. Por quê? Porque eles combatem o Papa, combatem as disciplinas da Igreja, combatem a missa católica, entre aspas, a missa nova, etc. Se tudo isso é católico e combatemos isso, então somos cismáticos. Não obedecemos ao Papa e à Igreja, e a Cristo, sobretudo. Porque o Papa faz as vezes de Cristo, é o vigário de Cristo, faz as vezes de Cristo aqui na Terra. Então, um católico jamais pode ir contra o ensinamento do Papa e do seu magistério. Bem, agora então vamos dar a continuidade à segunda conferência, que quem segue essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos dos tradicionalistas, comete pecado mortal. Quem vai contra o Papa, quem vai contra a Igreja, quem vai contra a moral católica, quem vai contra a disciplina católica, quem vai contra a liturgia católica, quem questiona isso, ou quem põe em xeque esses ensinamentos da verdadeira Igreja, vai para o inferno. Comete pecado mortal e vai para o inferno por causa dessa revolta contra o Papa e os bispos. Penso que é evidente, como o caso do protestantismo, do galicanismo, do jansenismo e de todas essas heresias aí. E, infelizmente, quem beira tudo isso é o tradicionalismo dito católico, que é encabeçado pela Fraternidade São Pio X e RR, tem esses posicionamentos aí. Então, a única razão válida ou possível para se ir contra tudo isso é se nós vermos e enxergarmos que tudo isso não é católico. Então,
essa reação contra o Papa, contra os bispos, contra a hierarquia, contra a doutrina, contra tudo, né, que vem do Concílio Vaticano II, ou pós-Concílio Vaticano II, ou do modernismo, né, nós só podemos ir contra isso se isso não é católico. Porque se isso é católico, pecamos gravemente. E esse é o princípio fundamental da nossa reação e do nosso combate contra o modernismo. Por que nós combatemos, não é, essa religião do Vaticano II, a religião Novus Ordo? Porque essa religião, entre aspas, é uma seita, não é católica. E tudo que tem aí é inválido. Por que nós criticamos a Jorge Mário Bergoglio, não é? Montini, Roncalli, Luciani, Wojtyla? Por que nós criticamos essa gente? Porque eles não são verdadeiros pastores. Eles não são legítimos pastores da Igreja Católica Apostólica Romana. São usurpadores. São falsos papas, né? Falsos romanos pontífices. Eles não são católicos. Eles não pertencem à Igreja Católica, uma vez que eles aderiram, aceitaram, ensinaram publicamente a heresia modernista, liberal e maçônica. Nós criticamos essa falsa igreja porque ela é uma nova religião. Assim como nós criticamos e condenamos, anatematizamos o protestantismo, o budismo, sei lá, qualquer outra seita dessa, qualquer outra falsa religião dessa daí. Por que nós colocamos o modernismo aí também, a religião conciliar, essa nova igreja? Porque é uma falsa igreja como as outras demais. Do mesmo jeito que criticamos o protestantismo, criticamos também a igreja nova, a igreja do Concílio Vaticano II. Porque ela é falsa. Ela não é mais, ela é católica, ela deixou de ser católica, ela se afastou da doutrina revelada de Nosso Senhor. E essa é a diferença nossa, né, da Fraternidade de São Pio X, Resistência e essas outras comunidades. Né, porque a Fraternidade condena o modernismo, como eu disse anteriormente, né, citações severas do arcebispo Lefebvre contra o modernismo, e depois, né, estão juntos, né, querem um acordo, querem firmar um acordo, não é? Aceita a hierarquia modernista. Então como é que pode condenar o modernismo e ao mesmo tempo querer fazer um acordo com o modernismo? Então esse é um sinal de que eles não têm princípios fortes. E o primeiro a fazer isso foi Dom Marcel Lefebvre. Ele foi o primeiro a querer um acordo e uma reconciliação com o modernismo. Tanto é que ele foi o primeiro a assinar um acordo com o cardeal Ratzinger, na época do João Paulo II. Depois ele veio a se arrepender, mas tudo isso mostra que ele não tinha esses princípios, né, em mente. Não tinha, já no seu espírito, entendido, não é, essa situação da falsa igreja do Vaticano II. Então, se nós seguirmos ainda nessa linha, não é, vamos acabar caindo nas garras do modernismo, ou vamos um dia querer fazer um acordo prático com eles. Então não adianta somente falar mal do modernismo, falar mal da missa nova e depois estar lá junto com eles. É necessária essa separação formal, essa ruptura total com eles. Por exemplo, a missa unacum é uma ligação ainda com o modernismo. O sacerdote que durante a Santa Missa, no cânon romano, diz que está em união com Jorge Mário Bergoglio, não é? Está em união com a falsa igreja, a Roma apóstata, cismática, a igreja modernista do Vaticano II. Então qualquer padre, né, que durante a missa nomeie esses falsos papas, não é um sinal de que esse padre ainda não entendeu nada, né, o que ele faz parte ou está em comunhão com essa igreja cismática do Vaticano II. Então cuidado, muitos grupos aí vivem criticando. Se pode fazer críticas positivas ao concílio, críticas à missa nova, mas estão lá nas paróquias modernistas, estão rezando em comunhão com eles, com os hereges. Como querer um acordo ou estar em união com a falsa hierarquia do Novus Ordo? Então é impossível, não é, uma conciliação entre o catolicismo e a nova igreja do Vaticano II. Boa parte dos teólogos da Igreja Católica, né, a maioria dos teólogos, ensinam
sobre a incompatibilidade entre heresia e jurisdição, né? Ou cargo. Se alguém comete uma heresia, ele perde a jurisdição ou cargo de docens in ecclesia, na igreja, o cargo de ensinar na igreja. Então é incompatível. Logo, se esses que estão lá, né, ocupando esses cargos importantes na igreja, cometem esse pecado de heresia pública, né, eles deixam de pertencer à Igreja Católica. Isso é o ensinamento comum dos teólogos católicos. É impossível ser católico e renunciar publicamente à fé católica. Então não tem como você ser católico e depois, ao mesmo tempo, publicamente, né, renunciar a essa mesma fé que você diz ter. É o que acontece no caso do modernismo. Bergoglio é um apóstata da fé católica. Todos esses falsos cardeais, falsos bispos, né, aí das dioceses, todos esses são apóstatas públicos da fé católica. Todos eles renunciaram ao catolicismo verdadeiro para aderirem à nova religião humanista do Vaticano II, a religião herética do Vaticano II. Então, ter sempre essa noção e esse princípio, incompatibilidade entre heresia e autoridade. Então, um herege não tem, nem pode ter jamais autoridade alguma na igreja. É a mesma coisa que você pegar Martinho Lutero, Calvino, seja lá quem for, Henrique VIII, e agora dizer, sente-se aqui no trono de Pedro, você vai ser Papa. Qual é a diferença que há entre Lutero e Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio? Não há diferença alguma. Talvez o Bergoglio seja até pior, né, do que Lutero, já superou, né, Lutero. Tanto é que pôs até uma imagem, né, de Lutero lá no Vaticano para as pessoas, né, adorarem. Então, há essa incompatibilidade. Se alguém deixa de ensinar a fé católica ou de ter a fé católica, ensinar isso publicamente, qualquer heresia, né, não pode mais ocupar cargo, né, de ensino na Igreja Católica. Por isso que nós dizemos que toda essa hierarquia modernista, herética, é falsa. E nada que vem dali, nenhum ensinamento que vem dali é católico. Pelo contrário, tudo que sai dessa falsa hierarquia é heresia, cisma e escândalo. Como alguém que não tem a fé católica pode dirigir a igreja? Então, como alguém que se diz que está à frente da igreja, que é a cabeça da igreja, que é o vigário de Cristo, o representante de Cristo na terra, né, está ali para dirigir os fiéis católicos, né, se ele não tem a fé católica? Como é possível alguém confirmar na fé se essa pessoa que tem essa obrigação de confirmar, ele mesmo não é confirmado na fé? Como alguém pode dar algo que não tem? Penso que esses são princípios lógicos, né, e evidentes. Uma pessoa que não é católica não pode estar à frente, não é, da Igreja Católica. E isso é um ensinamento comum, não é, da Igreja. Se Jorge Mário Bergoglio não é católico, como pode ser o chefe da Igreja Católica? Ou o representante do catolicismo, se ele mesmo não é católico? E nesses meios né, tradicionais, todo mundo sabe disso, né? Quando vai acabar a crise na igreja? Todo mundo responde de maneira unânime: quando houver um Papa católico. Então quer dizer que esse que está lá não é católico? Logo, não é Papa. Então, como pôr, né, uma resistência contra a hierarquia da igreja? Se essa gente, né, como diz um professor aqui, né, no Brasil, né, que um papa herético, né, continua sendo papa, né, e com jurisdição, né, mesmo que seja precária, foi um termo falso que ele inventou, né, como pode, né, um romano pontífice herético, né, e continuar à frente da Santa Igreja Católica Apostólica Romana?
E como nós podemos criar toda uma resistência contra essa hierarquia da igreja, se essa hierarquia permanece católica. Então, tudo isso, como eu disse, não é? Só se é possível, só se justifica uma resistência verdadeira, católica, não é? Antimodernista, antimaçônica, antiprogressista, se essa nova religião ela não é católica. E como eu disse, é por isso que nós combatemos, lutamos, né? Ridicularizamos essa nova religião, porque ela não é católica. Isso deve estar bem claro. Nós não combatemos a hierarquia católica, não combatemos a Igreja Católica, não combatemos o Papa Católico. Combatemos a falsa igreja modernista e conciliar juntamente com sua falsa hierarquia, falso Papa, falsos cardeais, falsos bispos e falsos padres. E quem tiver ligados, né, a esse cisma de alguma forma. Como eu falei, basta nomear, não é, o nome desse falso Papa para estar em união com ele. Então vemos que isso também é um pecado grave da fraternidade sacerdotal São Pio X, não é, de inculcar nos espíritos católicos esses princípios falsos e cismáticos, diz o bispo Seymour, em uma acusação grave contra os lefrevistas. Né? Pecado grave inculcar na mente e nos espíritos dos fiéis princípios falsos e cismáticos, onde as pessoas criam um espírito de revolta contra a igreja. Então, nesses meios tradicionais, é comum ver esse espírito de revolta ou algo do protestantismo, xingar o Papa, né, o falso Papa, entre aspas, né, denegri-lo, ridicularizar, difamar, caluniar, né, zombar dos bispos. Né. Então, isso não é católico jamais, salvo se eles não são, que é o caso, né, do Sede Vacantino. Como nós acreditamos que esses hereges, né, pelo pecado de heresia, né, deixaram de ser membros da igreja publicamente, né, então por isso que os ridicularizamos, porque eles não são mais católicos, são infiéis, são inimigos da igreja. Mas para a fraternidade não, se pode ridicularizar o Papa, os bispos, os padres, né, porque eles acreditam que de fato eles são a hierarquia católica. Então isso é um pecado grave, inculcar isso na mente dos fiéis. De fato que, se um dia houver uma restauração da igreja, todo mundo vai querer questionar, né, se um dia se restaurar o papado, né, a hierarquia católica, etc., todo mundo vai querer questionar os ensinamentos do Papa, questionar os ensinamentos dos bispos, será que ser católico ou não? Não é? Porque a fraternidade aprendeu a fazer isso. Tudo que Monsenhor Lefebvre diz que é católico, eles acreditam. Se Monsenhor Lefebvre diz que aquilo não é católico, então a gente diz que não é católico. Monsenhor Lefebvre passou a ser, não é, o magistério, né, da igreja. Né? Tudo que Monsenhor Lefebvre diz que é verdadeiro, nós seguimos. Se ele diz que esse ensinamento aqui do Papa é falso, a gente diz que é falso. Né? E assim, né, vira uma triagem, né, criada pela Fraternidade São Pio X e não pela igreja. Não se pode formar de maneira alguma um espírito católico fundado em princípios cismáticos, né, e anticatólicos. Então jamais a fraternidade vai formar, né, um católico de fato, né, formar um espírito católico, imprimir um espírito católico nos seus fiéis. Por quê? Porque os princípios da fraternidade, São Pio X, são princípios cismáticos ou anticatólicos, né? Ou como vimos, galicanos, né? Ou jansenistas, seja lá o que for. Então, muito cuidado onde nós frequentamos, né? Porque acabamos, né, assumindo uma postura que não é uma postura de fato, né, católica. Pode ter missa tridentina, pode ter incenso, renda, liturgias, e templos, igrejas, etc. Porém, se os princípios não são católicos, não adianta. É como vemos aí, né? Campos e todas essas comunidades Ecclesia Dei, que só tem paramentos, rendas e tudo, porém não são católicos. E parece que a maioria, todos, estão infectados dessas falsas ideias. Todos. Né? Então acreditam que o Papa
né, pode ser um herege, né, e que todo mundo pode discordar dele, e ele continua sendo uma pessoa patética, herética, ridícula, não é? Mas continua sendo Papa. Aí vem todos aqueles mitos tribais, como diz o padre Tchekada, né? Que o Papa é igual a um pai bêbado, que a gente não pode obedecer, se manda fazer alguma coisa errada, não sei o que, todas aquelas maluquices. Né? Que essa gente é católica, que tem algo de católico no Vaticano II, que a gente não pode desprezar, né, o modernismo por completo. Toda a gente está infectada desses falsos princípios, dessas falsas ideias. De que se pode ser católico modernista. E aí, é por isso que vem esse desejo de reconciliação com o modernismo, como eu falei anteriormente. É por isso que se faz acordo, né, se está em contato com essa gente, se vai para os banquetes em Roma, se faz peregrinações, né, ao Vaticano, a essas basílicas modernistas, sempre se está em contato ou se quer uma reconciliação com essa nova religião do Vaticano II. Por quê? Porque eles acreditam que essa nova religião é uma continuidade da Igreja Católica, que não há uma ruptura essencial com a Igreja Católica. E vimos que isso vem desde o tempo de Dom Lefebvre. Para fundar a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Monsieur Lefebvre foi lá na Suíça pedir autorização ao bispo diocesano para poder fazer um seminário, um bispo modernista, para poder fazer um seminário católico, que ele reconhecia a legitimidade, né, desses bispos modernistas. Assinou ele mesmo um acordo com o cardeal Ratzinger, entregando a fraternidade aos modernistas, mesmo que depois ele veio a titubear e foi contra isso, né? Mais uma vez prova que ele não tinha os princípios sólidos católicos, né? Queria uma reconciliação com a heresia, com tudo aquilo que ele condenava e anatematizava. E esse desejo profundo de comunhão com os hereges, no fundo é isso, desejo de comunhão com os hereges. Se você não se afasta dessa hierarquia Novus Ordo, você sempre vai querer estar em contato com eles. Então, o cardeal Franzelin, cardeal teólogo importante, escreveu vários tratados de teologia, que inclusive nós temos um seminário, sobretudo teologia dogmática. Foi um principal teólogo também do Concílio Vaticano I, dos anos de 1870, já falava da Societas Fidei, Sociedade da Fé. Nada mais é do que a Igreja Católica, uma sociedade que professa a mesma fé. Então, profissão da fé, que é necessária para pertencer à Igreja Católica, dizia o cardeal Franzelin. Para pertencer à Igreja Católica é necessário essa profissão pública de fé. De fato que quem não professa publicamente a fé católica, deixa de ser membro da Igreja Católica, deixa de fazer parte da Igreja Católica, deixa de ser um membro docens in ecclesia, ensinante na Igreja. Uma vez que perdemos publicamente a fé católica, diz o cardeal, perdemos esta relação estrita com Cristo, que é a cabeça da Igreja. Repetindo, uma vez que perdemos publicamente a fé católica, que é o caso do Bergoglio, Montini, Luciani, Wojtyla, Roncalli, são hereges públicos, e é por isso que aqui os denunciamos. Eles não são hereges privados ou ocultos, como querem ensinar aí a fraternidade, esses pseudos teólogos aí. Essa gente perdeu publicamente a fé. Logo deixaram de ter relação estrita com Cristo, que é a cabeça da Igreja. Isso é a citação do cardeal Franzelin, que participou então do Concílio Vaticano I. Então, o que é que nós podemos concluir de tudo isso? É que quem pertence, ou quem quer estar ligado de alguma forma
a essa igreja modernista e pós-conciliar, deixa também de ser católico. E é por isso, do nosso combate contra o modernismo. Esses são os princípios fundamentais que devem nortear o nosso combate. E é por isso que lutamos tanto e que preferimos nos separar das nossas paróquias, desses grupos ditos tradicionalistas, e para seguir a posição católica, para seguir a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, e a unanimidade dos teólogos contra esses ensinamentos falsos e heréticos. Porque não queremos perder a nossa fé de maneira pública. Não queremos aderir a um cisma prático, como é o caso dessas comunidades que nós citamos. Então, por isso, essa nossa reação violenta e firme. Porque o sede-vacantismo é muito extremista, a gente deve adoçar um pouco, a gente deve conceder um pouco. Então, o sede-vacantismo é uma posição certa. Vamos tratar também durante essas conferências dessa doutrina chamada opinionismo. Não é necessário ser sede-vacantista, a gente pode ser tradicionalista, a gente pode estar em comunhão com os hereges, a gente pode rezar missa Sunacum, não importa, o que importa é falar mal do Vaticano II, falar mal da missa nova, mas não é necessário ser sede-vacante, cada um pode ser o que quiser, isso chama-se opinionismo. Nós não somos opinionistas, nós somos católicos, apostólicos, romanos. Seguimos essa posição certa, que é a posição sede-vacantista, atualmente. Todas essas outras posições que nós falamos aqui são erradas. São, no mínimo, cismáticas ou heréticas, no mínimo. E devemos ter esses princípios fortes e ser estritos, no melhor sentido da palavra. E porque senão, vamos assim, afrouxando, vamos aderindo a isso e aquilo, vamos caindo, vamos ficando pelo meio do caminho. O católico ele deve ser firme, porque se ele for morno, será vomitado por Nosso Senhor. Então, vamos fazendo vídeos pequenos, de 15 a 20 minutos, 10 minutos, para que as pessoas possam ir acompanhando, porque se fazemos uma conferência de 1 hora, 2 horas, as pessoas já começam a dormir e não conseguem mais acompanhar. Então essas são as nossas conferências, digamos assim, mais de cunho doutrinal. Farei também uma série de conferências sobre a moral católica. Já falei sobre as roupas e a modéstia, falamos também sobre os matrimônios, as nulidades matrimoniais. Então vamos sempre coadunando doutrina e moral. São duas coisas que vão juntas. Ninguém pode falar só sobre doutrina ou só sobre moral. Tem que ser as duas coisas. E normalmente quem peca em doutrina peca também em moral, como é o caso dessas comunidades aí que nós vemos. Então, acompanhar a Igreja Católica é sempre a mesma, sempre a mesma. Por isso que nós conseguimos identificar facilmente a falsa igreja da verdadeira Igreja Católica, por sua santidade, por seu odor de santidade, pela sua indefectibilidade, pela sua veracidade, e em comparação com a falsidade, não somente do modernismo, mas das outras falsas igrejas. Então esses princípios devem nos nortear sempre, deve ser sempre a nossa regra. Falarei também depois sobre outros princípios e vamos seguindo mais essas conferências. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.